Oi, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 30 de agosto, está no ar a primeira edição do jornal Câmara Notícia. E aconteceu ontem a coletiva para a apresentação do mês Carlos Gomes, que tem diversas atrações culturais pela cidade. Vamos conferir então como foi. A coletiva de imprensa que anunciou o lançamento do mês Carlos Gomes de 2017 aconteceu no Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas. Nós procuramos levar o nome do Carlos Gomes, a música do Carlos Gomes, em lugares bastante variados, como, por exemplo, aqui no centro da cidade, junto ao Monumento Túmulo, uma serenata a Carlos Gomes que fazemos no Jockey Clube Campineiro. Nós também temos as apresentações lá na Câmara Municipal, que é aberta à população. As atividades acontecem durante todo o mês de setembro e a programação pode ser conferida no site carlosgomes.campinas.sp.gov.br. O principal destaque é o concurso de canto lírico voltado para jovens. Eu acho importante esses jovens se revelando na música de Carlos Gomes, e também ganhando mais bagagem, e mais currículo para se apresentar em outros teatros. Então isso é importante para o início de carreira de um cantor lírico. Os vencedores do concurso lírico, eles vão tocar com a orquestra sinfônica. Isso já é um pedido mais antigo, e esse ano a gente conseguiu que a orquestra tocasse, fizesse esse concerto com os vencedores do concurso. E o primeiro evento do mês Carlos Gomes acontece já na próxima sexta-feira, dia 1º de setembro, com um recital no auditório do Centro de Ciências, Letras e Artes, que fica na rua Bernardino de Campos, 989, e o evento é às 8 da noite. Agora notícias da Câmara. Hoje às 5 horas da tarde, com transmissão aqui pela TV Câmara Campinas, acontece a primeira parte da reunião ordinária com o tema Corte na Saúde Mental e suas características para a população. Vão presidir essa sessão os vereadores Mariana Conte, do PSOL, e Pedro Tourinho, do PT. A partir das 6 horas da tarde começa a reunião ordinária de número 50. São 7 projetos, entre eles a proposta que garante atendimento de caixa não automático no piso térreo dos bancos aqui da nossa cidade. A votação começa com a primeira discussão do projeto de lei de autoria do prefeito, que altera a Lei 14.931 de 2014, que dispõe sobre desafetação de parte de bem público da classe de bens de uso comum do povo e afetação ao uso especial para fins de implantação do Centro de Saúde do Jardim Capivari. Também em primeira discussão, outro projeto de autoria do prefeito que será analisado é o que altera o artigo 3º da Lei 12.153 de 2004, que consolida a legislação sobre o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, CMPDA. Em primeira discussão e votação será analisado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de vielas para passagem de pedestres localizadas no loteamento Parque Xangri-Lá, de propriedade da municipalidade, autoriza a venda a proprietários, lindeiros e dá outras providências. De autoria do vereador Paulo Galtério, será analisado o projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão campineiro ao padre Tiago Ruiz Bernardo. De autoria do vereador Gustavo Peta, será analisado em turno único de discussão o projeto de resolução que acrescenta e altera dispositivos na Resolução 842 de 2009, que trata do regimento interno da Câmara, alterando o inciso 6, acrescentando o inciso 10 no artigo 39 e alterando ainda o artigo 45 e acrescentando o artigo 45A. O item 6 da pauta é um projeto de lei de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo e será discutido pela segunda vez. Ele altera a Lei 14.289, de 6 de junho de 2012, que trata da obrigatoriedade das agências bancárias e demais estabelecimentos financeiros a disponibilizar caixa no piso térreo para o atendimento aos idosos, às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e às gestantes e dá outras providências. E, por fim, será analisado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede o diploma de mérito jurídico ao Dr. Ralph Tortman Stettinger Filho. E os vereadores aprovaram um requerimento que pede informações sobre um terreno supostamente abandonado na região do Ouro Verde, mais especificamente lá no bairro Dique 1.
Segundo o requerimento protocolado pelo vereador Rodrigo da Farmadic, o terreno localizado no DIC 1 tem características de abandono e está atraindo animais peçonhentos. No requerimento eu apresentei à prefeitura para saber de quem pertence um terreno, que é um problema antigo lá na região do DIC 1, que fica nos fundos de um mercado. Esse é um terreno grande, que quando o problema não é entulho, é um problema agora que o mercado está despejando alguns dejetos, até lixo no fundo desse terreno, onde está trazendo baratas, animais peçonhentos, inclusive já foi encontrado o escorpião também naquela área, para ver a destinação. Se for da prefeitura, a gente vai cobrar uma destinação para aquele terreno, que é um terreno grande, antigo, que pode ser utilizado para algum equipamento público, e se for de propriedade do mercado, para que ele resolva esse problema de lixo que ele está jogando no fundo desse mercado. Segundo o vereador, o terreno poderia ser utilizado para, por exemplo, ser construído um novo centro de saúde, caso esse terreno pertença à prefeitura. É um terreno grande que a prefeitura tem que dar uma destinação para aquele terreno, ou para moradia, para qualquer equipamento público. Os moradores lá têm cobrado, inclusive por conta de ser um terreno próximo ao centro de saúde do DIC 1, e recentemente, há alguns anos, foi reformado, mas ele apresentou problemas novamente. E é um terreno próximo, grande, que poderia ser transferido o centro de saúde do DIC 1. Agora vamos falar sobre emprego. É sempre bom saber do mercado de trabalho, né? O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 94 vagas disponíveis hoje. E olha só os salários, entre R$ 600 até R$ 3.500. Há vagas para açougueiro para supermercado, assistente de loja, atendente de lanchonete, vaga exclusiva para pessoas com deficiência. Auxiliar administrativo, vaga exclusiva para pessoas com deficiência. Auxiliar de armazenamento. Auxiliar de manutenção hidráulica e elétrica. Balconista de açougue. Chefe de seção de frutas, legumes e verduras para supermercado atacadista. Copeiro de hospital. Cortador de roupas. Costureira de máquina reta industrial. Mecânico de ar-condicionado e refrigeração, modelista, operador de suporte com conhecimentos em peças automotivas, padeiro-confeiteiro, pintor de edifícios, supervisor de manutenção de empilhadeiras a combustão e elétricas, e vendedor orçamentista, representante comercial. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, no centro. A unidade do Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 197, no Jardim Cristina. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E toda quarta-feira é dia do quadro Na Ponta do Lápis e nós vamos apresentar as funções da Comissão Permanente de Economia e Direito dos Consumidores aqui da Câmara. Oi pessoal, o quadro Na Ponta do Lápis de hoje vai falar um pouco sobre uma importante comissão permanente que existe aqui na Câmara Municipal de Campinas. O 44º artigo do Regimento Interno da Câmara Municipal determina as competências da Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Saber quais são os seus direitos é uma das maneiras de garantir que o consumidor faça melhores escolhas e, com isso, acabe economizando dinheiro. Além de emitir pareceres a projetos de lei que tratem de assuntos relacionados à economia, é função da comissão receber, analisar e avaliar reclamações, consultas, denúncias e sugestões apresentadas por consumidores ou entidades representativas da cidade de Campinas. Também fica a cargo da comissão encaminhar essas reclamações aos órgãos competentes para apuração. Para o biênio 2017-2018, o presidente da Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor é o vereador Fernando Mendes.
A nossa comissão, a Comissão de Economia e Direito do Consumidor, ela é um órgão que é criado aqui pelo regimento da Casa e tem como finalidade discutir as propostas de leis que chegam até nós. Isso é um ponto dentro da Casa. Agora, fora, nós também fazemos intermediações. Quando tem problemas relacionados ao PROCON, problema relacionado à vigilância sanitária, problema relacionado a condomínio, sempre que tem algo relacionado ao consumidor de uma forma ou de outra, nós procuramos intermediar, propor audiências públicas, propor discussões públicas, propor reuniões de comissões que são mensais, para que as pessoas apresentem as necessidades e a gente possa levar ao conhecimento do público, muitas vezes, coisas que eles não conhecem. Então, por exemplo, tivemos agora há pouco uma discussão sobre o serviço de ônibus na cidade, tivemos a discussão sobre a questão relacionada à optometria, que é a medição do grau da visão, tivemos a discussão da carne fraca, que é a questão relacionada à vigilância sanitária, e também ao PROCON nós procuramos trazer. Então a comissão está sempre à disposição de pessoas consumidoras que têm alguma necessidade e precisa da intermediação da Câmara Municipal. Quando a pessoa traz uma reclamação, normalmente nós tornamos isso como pauta de uma reunião e trazemos pessoas responsáveis por essa área. Por exemplo, no caso de telefonia, a gente traz o PROCON. E o PROCON, então, dá uma resposta mediante as perguntas que ali surgirem. Nunca fazemos uma coisa isoladamente. Nós procuramos fazer sempre, criar um grupo para que a gente tenha uma maior discussão e, assim, um melhor entendimento das coisas. Nós fazemos essa intermediação e, mediante a gravidade, as autoridades dessa área tomam as providências, porque eles passam a ficar notificados. A gente faz esse tipo de reunião com transmissão pela televisão, com pessoas, com advogados presentes e pessoas das áreas, para que exista uma resposta que possa trazer um conforto para as pessoas. Agora que você já sabe da existência dessa comissão e das atribuições que ela tem, já pode, se necessário, procurar a Câmara Municipal para garantir os seus direitos. Essa foi a nossa dica de hoje. A semana que vem a gente volta. Vamos já falar do fim de semana? Neste sábado vai ter mais uma etapa da corrida Night Run aqui na cidade. Você está com o fôlego em dia, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a você que nos acompanha. Estou, claro que estou. Fôlego em dia e preparado para correr. Neste sábado, dia 2 de setembro, acontece a segunda etapa da corrida Night Run Campinas, etapa Blue, com largada às 8 horas da noite, na Praça Arautos da Paz. As distâncias são de 5 e 10 quilômetros. O circuito, valores e os kits disponíveis estão no site nightrun.ativo.com. Se você quiser correr em turma, você pode montar uma equipe de 6 integrantes e participar. Ah, tá. Então fazer exercício é sempre bom, então aproveite as oportunidades quando aparecem essas corridas aí oficiais. Com certeza, e tem circuito para todo mundo, viu? Caminhada de 5 quilômetros, corrida de 10 quilômetros, dá para todo mundo participar. Exato. Bom, vamos falar de vôlei, Campeonato Paulista Sub-19, como tá? Vamos lá, o Vôlei Renata recebeu ontem o Centro Olímpico e venceu em uma grande atuação 3-1. Reparem nas parciais, 25-23, 25-15, perdeu o terceiro set 25-27 e no quarto set 25-19. É, bela vitória da categoria de base que divide a liderança com o SESI e a equipe de Suzano com 8 vitórias e apenas 2 derrotas, Gabriel. E antes da gente encerrar, dia decisivo em negociação entre Lucca e Nantes da França. Ponte Preta torcendo, claro, para o negócio não acontecer. O jogador pertence ao Corinthians, que quer vender. Prazo para transferências internacionais encerra amanhã, então dia decisivo para saber se a gente vai ter o Lucca até o final do Campeonato Brasileiro ou se ele vai fazer as malas e ir para o futebol francês. É, a gente segue acompanhando e qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Essa edição fica por aqui. Lembrando que às 5 horas a gente não tem a segunda edição do Jornal Câmara Notícia devido à primeira parte da sessão. Até mais. Tchau, tchau.